Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de setembro de 2025, é quinta e todas as quintas são dias de Júpiter, que é Zeus na mitologia, é o rei dos céus, dos deuses, ele é o deus dos trovões, dos relâmpagos, dos raios. No nosso mapa, ele pode representar um ponto de prosperidade, sorte, fé, otimismo. Ele pode falar sobre as nossas filosofias de vida, as nossas práticas espirituais, tudo que a gente se volta assim para expandir a nossa visão, para ir além dos conhecimentos que a gente já tem. No céu de agora, o Júpiter ele está no signo de Câncer. Inclusive, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, hoje ela não vai fazer aspecto com ninguém. O próximo aspecto que ela vai ser deixa eu lembrar, 2:06 amanhã. Ela vai fazer um trígono com Júpiter. Então, a gente já está indo em direção a esse contato com Júpiter. Então, tudo que eu mencionar aqui, que eu mencionei sobre Júpiter, é um bom momento para se conectar. Tá? Além do dia já ser regido por Júpiter, amanhã tem esse aspecto que favorece. E além disso ainda, amanhã, deixa eu até ver o que eu escrevi aqui, 18h37 a Lua ingressa em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter. Então eu vejo que tudo está nos levando para Júpiter, tá? Para esse caminho. Bom, vamos se aprofundar um pouco sobre o céu do dia, porque apesar de não ter nenhum aspecto, hoje a Lua não vê ninguém, nenhum astro vê ninguém, eu acho que esses dias que a gente pode considerar que a Lua está vazia, fora de curso, né, que ela está sozinha, solitária ali, não enxerga, não vê ninguém, é um ótimo dia para introspecção, para reflexão. Então, vou trazer algumas coisas aqui que eu acho que pode ser muito favorável para a gente se voltar para nós mesmas, entender, né, trazer esse olhar para nós mesmas, tá? Então, pelo fato de hoje ser quinta, um dia regido por Júpiter, que está em Câncer, que é um signo que vai representar muito nutrição, cuidado, sensação de proteção, de abundância emocional. Acho que eu já trouxe aqui outras quintas, como eu vejo que esse cuidado com nós mesmas, ele nos expande, ele nos traz prosperidade. Então, perceber ali que partes de si mesma estão precisando de cuidado. E eu acho que a Lua em Escorpião, ela traz muito isso à tona. Essas feridas, essas mágoas, essas dores, né? Tudo que fica reprimido ali no corpo, que a gente guarda, tá? Então, perceber o que precisa de cuidado, de cura. Lembrando que Júpiter ele é um representante de fertilidade, tá? Ele vai falar sobre essa capacidade ali de, por onde ele passa na nossa vida, ele alarga a visão. Então, olhar ali qual área da sua vida que Júpiter está atravessando, a área da sua vida que você tem o signo de Câncer. Lembrando que todo mundo tem todos os signos. E Câncer é regido pela Lua, então, de alguma forma, expandir também a sua Lua, os seus cuidados, a sua nutrição, todos esses temas que são relacionados tanto com Câncer quanto com a Lua, tá? E eu sempre trago aqui também que Júpiter, a gente pensa nos assuntos associados a Júpiter. Ele vai falar sobre atos de generosidade, de hospitalidade, né? Então, às vezes, você buscar de alguma forma cuidar de alguém, nutrir alguém, sabe? Isso também pode ser uma forma de ativar Júpiter. Ou cuidar de si mesma, né? Se no momento você não tem essa. Você está precisando mais se voltar para si, é esse autocuidado, sabe? Cozinhar para si mesma, cuidar da sua casa podem ser práticas ali para ativar Júpiter. Outro ritual que eu também sempre trago, que é esses rituais que a gente pode fazer relacionados ao regente do dia. Então, todo dia que eu trago, hoje é sexta, dia regido por Vênus. Então, como que você pode se conectar? Eu já trouxe aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir. Então, na primeira hora do dia, também pode ser a oitava, tá? Eu falo sempre a primeira porque é mais fácil, né? A gente vê ali, o sol tá nascendo, eu já faço. Mas eu já tô deixando na descrição aqui no YouTube, vou deixar também no Spotify um site que você consegue ver as horas planetárias a partir de onde você está. Então, hoje, essa hora de Júpiter aqui em Curitiba foi das 6h04 às 7h05 e a próxima hora regida por Júpiter vai ser das 13h10 a 14h11. Então, dependendo de onde você está, se você está aqui no Brasil, é um horário um pouco parecido, tá? Mas é melhor você ver certinho. Então, que prática ter? É, Júpiter está associado à cor roxa ou azul royal. Então, acender uma vela nessa cor, pedindo essa conexão com Júpiter. Ler o hino órfico a Júpiter, que eu também já deixei, tô deixando sempre o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. Que é como se fosse uma oração mesmo para Júpiter, exaltando as qualidades dele, então também chamando,
né? Essas qualidades para nós, para atrair também, por esse princípio da correspondência. Sálvia, manjericão são ervas associadas a Júpiter, então você pode queimar incenso deles também para atrair, tá? Essa conexão. Então, podem ser algumas práticas. Ametista também, lápis lazuli, né? São também se aproximar desses cristais, ter por perto também pode ser uma forma de se conectar com Júpiter. Lembrando que Júpiter vai falar sobre estrangeiros, vai falar sobre faculdade, universidade, vai falar sobre filosofia de vida, vai falar sobre religião. Então, às vezes, estar num templo, você já está ativando Júpiter. Tem um, um ramo, vamos dizer assim, da magia astrológica, que é a caridade astrológica. Então, eu quero me conectar mais com os assuntos de Júpiter, minha prosperidade, por exemplo. Então, eu posso fazer caridade para os assuntos que Júpiter rege. Então, para estrangeiros, por exemplo, para universidades, para um templo religioso, sabe? Então, tem várias formas, assim, da gente se aproximar dos planetas, chamar eles para perto, tá? Enfim, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, eu acho que é pensar que esses pequenos cuidados com nós mesmos, eles reverberam, né? O que está no microcosmo reverbera no nosso macrocosmo. Então, às vezes, algo que parece muito pequeno, até pensando que a gente está nessa alunação virginiana, ainda tem a Vênus em Virgem, né? Esses pequenos cuidados, eles, às vezes, a gente conseguindo ter um momento ali de cuidado, isso transborda para todo o nosso dia. É igual as práticas de meditação. Então, às vezes, a gente faz uma prática de meditação por 5 minutos, mas se a gente se entrega ali por 5 minutos, parece que isso vai para todo o dia, sabe? Então, assim, não menosprezar esses cuidados mínimos, tá? Que eles podem expandir muito a nossa visão. Então, a Lua segue em Escorpião desde ontem, regida por Marte e Escorpião. Ontem a Lua viu Marte, teve vários aspectos com Plutão. Então, ontem foi um dia muito intenso. Me contem aqui o que que veio à tona, como vocês se sentiram, porque pode ter vindo muitas questões que talvez estavam um pouco ocultas, escondidas, né, para você perceber que às vezes aquilo tá tirando a sua energia, aquilo tá tirando o seu poder, tá? Então, lembrando, hoje a Lua não vê ninguém, não enxerga ninguém. Então, a lua em escorpião é muita gente se voltando para as nossas profundezas, para as nossas sombras, né, para a nossa intensidade, trazendo essas dores para a superfície. Agora, eu lembrei que eu acho que eu já comentei aqui alguns dias que eu tô fazendo quinzenalmente uma terapia que é focada em trauma, né, nessa abordagem focada em trauma. E uma das sessões foi muito isso, né? De olhar a intensidade e perceber que ela existe, mas nem sempre a gente precisa agir a partir dela, sabe? Outra coisa interessante, assim, que eu acho que essa terapia tem me ajudado bastante é que muitas vezes, né? Eu já faço terapia há uns 15 anos, 10, a gente entende mentalmente muitas coisas. Só que às vezes isso precisa vir para o corpo. Então, essa prática terapêutica que eu tô fazendo é muito acessar as sensações do meu corpo. Então, é quase uma terapia corporal. E trazer essa experiência para o meu corpo. Então, às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito a sensação de segurança emocional, mas como que o meu corpo se sente seguro emocionalmente? Como que eu posso muitas vezes transformar essa sensação de insegurança e acessar essa segurança no meu corpo, não mentalmente? Porque quando a gente acessa corporalmente, aquilo vira uma experiência. E aí a gente consegue resgatar, a gente consegue reviver. E às vezes, talvez o seu corpo nunca tenha experienciado uma sensação de segurança. Então, a gente precisa criar isso. Então, ter um local que seja seguro, né? Que a gente consiga ter essa abertura emocional para olhar para isso. E às vezes perceber que não é o momento também de olhar para isso, porque às vezes a gente não tem os recursos suficientes. Então, às vezes, a gente olha para outras coisas para conseguir trazer essa força para olhar para essas crises, para o que está difícil, tá? E eu falo tudo isso porque às vezes a lua em escorpião faz a gente adentrar em locais assim muito complicados mesmo, muito difíceis, né, em nós mesmas. Então, às vezes é um momento mais para pausa, né, observação, se recolher, se silenciar e saber que é normal esse vazio, sabe? A gente precisa se esvaziar, a gente precisa dessas pausas. Só que às vezes a gente se culpa muito por conta de como a sociedade se constitui, a gente não se permite ser inútil, né? Ser não produtiva, por exemplo. E nem sempre a gente realmente consegue ter que seja 1 minuto ali, sabe? Então também não se culpar, não entrar nessa.
E também lembrando que quando a Lua não aspecta ninguém, então não é um bom momento para grandes decisões, grandes começos, tá? Não é favorável porque as coisas tendem a não desenrolar mesmo. Então, né, só reforçando alguns assuntos de Júpiter, pensando que amanhã a Lua vai fazer aplicação com Júpiter, depois ela vai ser regida por Júpiter quando entrar em Sagitário. Então, Júpiter, ele amplia muito a nossa visão, ele alarga os nossos horizontes. É muito aquele momento que a gente consegue, por exemplo, quando a gente está olhando o mapa, a gente consegue olhar para nós mesmas, é como se fosse um espelho de nós mesmas, é muito expansivo. Ou quando a gente sobe, né, tá em algum lugar alto, uma montanha, um prédio, a gente consegue ter uma visão maior sobre a situação, sabe? Então, tira a gente ali daquela visão, daquela sensação obsessiva de alguma dor, de alguma mágoa, de alguma raiva de alguma crise, alguma angústia que a gente pode estar experienciando no agora. Porque às vezes, isso também eu tive uma sessão que eu trabalhei exatamente isso, às vezes essa sensação, ela é 1% do que a gente está sentindo. Só que às vezes a gente foca tanto nela que ela vira 100%. Então, tem várias práticas que a gente pode utilizar, né? Mas às vezes é focar no que está dando certo e buscar expandir isso. Às vezes a gente tem que acessar e se aprofundar mesmo na raiz do que está doendo. Mas às vezes é olhar pra metade cheia do copo, sabe? E eu acho que Júpiter ele traz muito isso. E outra coisa, às vezes, para a gente sair desse estado de estagnação, de paralisação, né? Lembrando que Escorpião é um signo fixo da água, então às vezes a gente paralisa mesmo no que sente. Eu sempre trago aquela visão de que o escorpião é aquele bicho que, para se defender, para sobreviver, ele para de respirar, ele para de comer. Entende? Muitas vezes acontece isso também, principalmente para quem sobreviveu a algum trauma, alguma sensação traumática, sabe disso, que às vezes a gente congela, tanto num estado de congelamento na hora mesmo, como uma resposta para a sobrevivência, quanto depois, assim, vários momentos na vida a gente se coloca nessas situações, tá? De estagnação, de pausa, tá? É, porque às vezes, porque a forma com que o nosso corpo, os recursos que o nosso corpo tem para se defender mesmo, no momento, né? Mas não que precise ser sempre assim. Mas eu acho que é olhar para esses sentimentos, essas sensações que apareceram ontem, que podem aparecer hoje, e se perguntar qual que é o aprendizado disso, o que que eu tenho para aprender com isso, qual que é a mensagem, o conhecimento que essa emoção, essa sensação quer me passar, tá? Olhar para isso, né? Acho que ontem eu trouxe isso também, não fingir que não tá vendo, porque senão isso vai ficando uma bola de neve, vai ficando muito cada vez maior, sabe? Então vê, não, eu tenho uma dor aqui, eu tenho essa mágoa, eu tenho essa raiva, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, olhar para si, eu vejo que quando a lua tá em escorpião, ela favorece muito isso, tá? E eu vejo esse momento, então, do próximo encontro com Júpiter sendo muito essa luz no fim do túnel, sabe? No fundo do poço mesmo. E se conectar, então, pensando que a Lua ela está aplicando, ela está indo em direção a Júpiter, se conectar com tudo isso que eu mencionei, que são assuntos jupiteriais. Então, a sua fé, uma filosofia, um estudo, né, uma prática espiritual, às vezes até conversar com alguém que te expande assim a visão, né? Então se abrir de alguma forma para novas perspectivas, mesmo que às vezes você não consiga sair ali desse buraco que você tá, sabe? Então, eu quero ficar aqui protegida, me sentindo segura, né, no meu território aqui. É já olhar que existem outras possibilidades, existe outra forma de viver, existe outra forma de você se relacionar com o que você sente, tá? E às vezes, ficando só ali em nós mesmos, a gente não consegue perceber isso. Então, se abrir para essas novas visões, né? Para sair dessa sensação de estagnação, de prisão. Então, acho que é isso. O que mais que eu queria falar sobre o céu do dia? Eu estava pensando. Acho que era isso, então, em síntese. Então, é mais um dia de lua em escorpião que nos leva para esse mergulho em nós mesmas, para acessar os nossos mistérios, né? Lembrando que escorpião é um signo regido por Marte. Ontem eu mencionei que a lua ela se sente em queda em, quando ela está em escorpião, mas eu sempre lembro de um professor que eu fiz algumas aulas de luta, que é isso, né? Quando você aprende a cair. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Aprender a cair pode ser o melhor ataque, né? Porque você já pega essa força da queda, né? Então eu acho que a lua em escorpião é muito isso. Não quer dizer, eu acho que eu até escrevi ontem isso no Twitter. Não quer dizer que a gente não vai cair. A gente vai cair, mas às vezes a gente aprende a levantar mais rápido, a gente aprende
a levantar mais forte, a gente aprende a pegar impulso nessa queda. Então, às vezes, esse momento ali que a gente se sente mais no chão, é ele que propicia essa virada, sabe? E então, já que às vezes a gente não tem o que fazer, estou vivenciando isso, é aceitar isso e perceber como esse movimento, ele pode, no fundo, ser muito expansivo, uma preparação para a expansão mesmo de quem você é, da sua verdade. Quantos momentos, assim, eu tive de depressão que depois eu me tornei muito mais eu mesma. Mas eu precisei acessar ali toda a minha sombra, todo o meu medo de, de fazer, né, de não fazer o que eu queria estar fazendo. E, enfim, eu acho que tem coisas, tem sentimentos, tem momentos em que a gente só tem que aceitar mesmo e tirar o melhor disso, tirar todo o aprendizado possível. Enfim, sempre depois de que qualquer astro ingressa em Escorpião, depois tem Sagitário, né? E Sagitário é esse signo que nos leva para a vida, nos leva para a expansão, para essa aventura de estar viva, para novas experiências, né? Nos joga assim para essa abertura para o mundo mesmo, tá? Então, acho que isso é o que eu queria trazer e acho que é isso, gente. Um momento mais da gente olhar para nós mesmas, olhar para as nossas feridas, curar elas, dar uma lambida nas feridas mesmo, né? E aquilo que eu falei, perceber que existe outras formas, tá? Porque quando a gente tá ali, tem muitos planetas em signos fixos, parece que é só assim, vai ser sempre assim, mas não é, sabe? Então, queria trazer essa visão esperançosa, assim, para quem está atravessando algum momento muito difícil, né? Que isso passa. E eu acho que é muito interessante isso de quando a gente faz previsões astrológicas, que às vezes a gente olha, nossa, esse momento aqui está muito difícil, mas aí a gente consegue ver o quanto tem outros momentos bons chegando. E às vezes também, quando tem momentos muito bons, é saber que a gente vai ter momentos mais introspectivos, vão ter outras questões, sabe? E enfim, eu acho que a astrologia ela consegue nos dar esse olhar assim mais expandido, né? Como eu comentei no início. É uma forma jupiterial assim de olhar para a vida, de buscar esse aprendizado, buscar esse conhecimento em cada dia, em cada céu. Então, se vocês tiverem interesse em fazer a leitura de previsões astrológicas comigo, tem mais informações lá no meu Instagram, né? Também faço leituras de tarô e todos os dias eu posto mais informações sobre o céu do dia no Twitter, no Instagram e também a gravação do céu tanto no Spotify quanto no YouTube, tá bom? Então é isso pro céu, pro dia de hoje. Uma boa quinta para nós e até amanhã.